de benevolência. E os sábios são os ordenhadores. E os bezerrinhos são os filhinhos, os discípulos, aprendizes dos sábios que vêm se alimentar dessa mãe. Então, nesse sentido, a Bhagavad Gita é o alimento inicial para sustentar o ser. Só que essa criança cresce, né? E o alimento, que é a Bhagavad Gita, não será mais suficiente para nutrir esse ser. Ele vai precisar crescer. E aí, ele vai precisar de outros tipos de alimentos. Tá? Então, aqueles que quiserem ir para além da infância do conhecimento védico e crescer, então, certifique-se de que amor ao conhecimento é atenção. Atenção é amor. Então, se você conseguir dar atenção a esses conhecimentos, você estará praticando amor a Deus, tá? Com a sua inteligência. Os questionários são super fáceis de serem respondidos e é uma maneira muito simples de você demonstrar amor ao conhecimento. Amor com amor se paga. E na medida em que você mostra amor ao conhecimento, o conhecimento é sensível, ele é como um sismógrafo. Ele vai perceber isso, ele é algorítmico. E ele, então, vai ficar cativado. Porque você se torna o receptáculo daqueles que você cativa. Você se torna receptáculo de amor para aqueles que você cativa. E se você cativar o conhecimento védico, então, automaticamente, você vai precisar de uma inteligência maior para poder compreendê-los. Ah, mas Devananda, aí complicou a minha vida. Porque como é que eu vou fazer? Eu já estou com um recurso limitado, contadinho, já está na conta. A inteligência está que está assim, não cabe mais no orçamento. Aí você vem e vai ter que aumentar ainda, aí você quebra eu. Aí acabou comigo, aí já não vou começar. Agora você me desanimou total, Devana. Você, estava indo bem, agora já vem. Devananda, não faz isso comigo não, painho. Olha aí. Não é assim, gente. Esses investimentos vêm de fora. Pode ficar tranquilo. O próprio conhecimento vai dar um jeitinho de expandir a sua memória de HD, o seu reservatório de assimilação. O próprio conhecimento ele dá conta de reformatar o seu sistema de assimilação de dados. Ele vai expandir a sua inteligência. Pode ficar tranquilo. Apenas dê atenção. Ele vai fazer o restante por você, viu? Tá? Você pode ficar ali só sentadinha, quando você está dormindo, quietinha, relaxando, ele está lá expandindo a sua inteligência. Que maravilha, entendeu? É assim, melzinho no pãozinho. É para as criancinhas ficarem felizes, tá? Antes de dormir. A inteligência fica versátil, a sensibilidade espiritual, êxtase. É possível que você chore de amor quando você começa a pensar em Krishna. Em alguns momentos você vai sentir o coração derretendo de amor, você vai sentir saudades dele, com vontade de abraçar ele, de cheirar ele, de abraçar, de acolhê-lo. Krishna. Tá? Então aí você vai entrar num certo conflito, mas Krishna é Deus, eu tenho que rezar para Deus, eu tenho que elogiar a Deus, glorificar a Deus e não querer ser a mãe dele. Que isso? Isso é exagero. Não é assim. O amor é exagerado, é assim mesmo. O amor não tem considerações formais. O amor é maternal. Mas Devananda é Deus. Não importa que seja Deus, não tem nada a ver. O amor não reconhece isso. Só a nossa inteligência reconhece Deus. A questão de entender Deus é uma questão intelectual, é filosófica, é conceitual. Quando entra no campo do amor, não funciona assim, as regras mudam. Ele não reconhece fronteiras, não reconhece quem é quem. O amor, ele é possessivo. E amor é maternal. E mãe é possessiva, não tem como. Inevitavelmente, mães que não são possessivas, no bom sentido, claro, né? Tem mães que são possessivas tresloucadas. Não estou falando dessas daí, essas categorias aí, essas daí já estão internadas. Mas assim, eu estou falando das normais, né? Que são assim, entende? Eu já contei para vocês essa história aqui. Eu estava atendendo, na época ele era o presidente do Banco Central da Coreia do Sul. Eu estava fazendo o mapa dele, o Mr. Lee. Eu sou super simpática. Chegou a avó dele, de 90, não sei quantos anos, que os coreanos vivem até 280 anos. Aí, ela chegou
olhou para ele, olhou para mim, ele é um senhor já de uns 60 e tantos anos, se é assim, olhou para mim, tipo assim, quem é esse daí? Aí, não esperou a resposta. Foi para a geladeira, voltou com um pratinho de bolo e colocou na frente dele e sentou na mesa. Aí ele falou, mas vó, eu tô numa reunião. Ela não reconheceu. Coma. Ele comeu, aí ela pegou o pratinho e saiu. Ele era o presidente do Banco Central da Coreia do Sul. Ela não tinha nenhuma... Para ela, tanto faz, era só o netinho dela. É assim que é a questão do amor. Hoje ele é o vice-presidente da Coreia. E ela simplesmente desconheceu esses protocolos e simplesmente agiu com amor. Essa é a natureza do amor. Desconsidera as importâncias, as relevâncias. Inclusive, para aquele que é amado, é mais gostoso assim. Se você é diretor de uma empresa, um CEO, sei lá, alguma coisa de importância, que as pessoas te dão importância, isso é bom, porque você consegue administrar a vida de todos, é bom para eles também. Mas em casa, se você tem um filhinho de 5 anos ou uma filhinha de 5 anos que vai fazer de você o aviãozinho deles, ou o cachorrinho, o gatinho deles, vai colocar você de 4 para você subir nas suas costas, você vai ficar mais feliz sendo um cavalinho para uma criança de 5 anos do que recebendo as honras de 1000 funcionários, dizendo que senhor, senhora, você, nossa, você é que tá, hein? E a criança dentro de casa, seu filhinho, sua filhinha, não tá nem aí para a sua importância. O amor não reconhece isso daí. Tá? Então, a vantagem de estudar, de dar atenção aos conhecimentos, é que a sua inteligência vai se expandir de tal maneira que vai precisar de espaço. Aí, ela vai invadir o coração, que tem espaço. Então, ela vai buscar no coração o espaço que precisa. E é nesse momento que você vai experimentar êxtases de amor por Krishna. Tá? Então, se você quer ter essa experiência real, porque essa experiência é real. Ah, mas Devananda, você sente o tempo todo, quase sempre, praticamente todos os dias. Quantas vezes vocês já não me viram chorando? Muitos de vocês já me viram chorando. O êxtase de amor é uma frequência. Tem muitos de vocês, alunos meus, que estudando comigo, choraram na minha frente que nem criança, não pela experiência do êxtase de amor. Tem aqueles que já passaram por isso, sabem que eu estou mencionando quem são as pessoas. Eu já pessoalmente vi pessoas chorando diante de mim como crianças, de êxtase pela percepção dos conhecimentos. Então eu não estou tentando fazer uma propaganda de mim, não tem a ver comigo. Tem a ver com esses conhecimentos. Eu estou achando tudo uma maravilha também, eu estou de cabeça, estou de coração e alma envolvido nessa história aí. Mas não é propriedade minha. E eu estou falando isso sinceramente, do fundo do meu coração, não tem a ver comigo. Talvez eu tenha alguma habilidade para formular algumas metáforas, que é bom para poder entender. Mas a questão da potência do conhecimento não sai de mim. Quer dizer, sai porque está no meu coração, mas não vem de mim. A fonte é Krishna. E por falar nisso, vamos à fonte. Ok? Como eu entrei na pauta hoje, o vídeo da concepção, que é o vídeo da ascensão, vai ficar para o final, tá bem? Nós vamos entrar já no mantra de introdução ao Guru, com a nossa professora Devi, e na sequência nós vamos então entrar no estudo de hoje do capítulo. Qual é o capítulo que nós temos hoje, Devi? Capítulo 12. Qual é o título do capítulo? Olha aí. Serviço devocional. Em sânscrito chama-se Bhakti Yoga. Yoga significa um laço, que é união. Né? Também você pode usar como laço. E Bhakti significa o amor. Então, Bhakti Yoga, ou serviço devocional, é um laço potente capaz de laçar o Senhor Supremo. Então, conhecer as maravilhas do serviço devocional vai te dar o poder de laçar definitivamente a suprema personalidade de Deus de uma maneira autêntica, verdadeira, porque você estará imerso em experiência de amor. E somente os que o amam têm direito de laçá-lo.
dos demais, tem que aguardar, porque, enfim, cada um escolhe o caminho que deseja, né? Vamos lá, então. Dave, querida, agora é com você. Devanando, você está muito poético essa noite, hein? Meu Deus. Mas é por causa do capítulo, né? Eu estou só apenas tá, okay, refletindo a realidade. Continua assim, viu? Gente, desculpem se eu leio muito rápido os versos em sânscrito, é que eu fico empolgada, é tão gostoso, mas eu vou tentar ler mais devagar, tá bom? Para vocês também curtirem e degustarem os versos do sânscrito, que é tão gostoso. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Om. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material na era de Kali, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento védico. A tal mestre espiritual, eu ofereço minhas mais respeitosas reverências. Jai Gurudeva, Jai Prabhupada. Você pode tirar o vídeo que eu vou colocar o meu? O meu, não, o capítulo. Não, peraí, que isso? Capítulo 12. Qual é aqui? Isso. Ok. Então, nós entramos hoje no capítulo 12, o serviço devocional. Aqui o resumo do capítulo 12, uma síntese. O Bhakti Yoga, serviço devocional puro ao Senhor Krishna, é o meio mais elevado e conveniente de alcançar amor puro por Krishna, que é o ponto culminante da existência espiritual. Aqueles que seguem este caminho supremo desenvolvem qualidades divinas. São 18 versos hoje só. 9:9? Tá. Verso 1. Arjuna Uvacha Evam Satata Yukta Ye Bhaktasvam Parupashate Ye Chapyaksharam Avyaktam Tesham Keyoga Vitama. Arjuna perguntou: quais são considerados os mais perfeitos? Aqueles que sempre estão devidamente ocupados em seu serviço devocional ou aqueles que adoram o Brahman impessoal ou imanifesto? Verso 2. Shri Bhagavan Vacha Maya Veshamano Yemam Nitya Yukta Upasate Shadaya Padayo Petas Teme Yukta Tamamata. A Suprema Personalidade de Deus disse: aqueles que fixam suas mentes na minha forma pessoal e sempre se ocupam em me adorar com uma fé forte e transcendental são considerados por mim como os mais perfeitos. Verso 3 e 4. Om Yadvaksharamani Deshyam Avyaktam Parupasate Sarvatra Gamachintyam Cha Kutastam Achalam Dhruvam Sanyamyendriya Gramam Sarvatra Samabudaya
te prapnuvanti mameva sarva bhuta hiterata. Mas aqueles que adoram plenamente o imanifesto, aquilo que está além da percepção dos sentidos, o onipenetrante, inconcebível, imutável, fixo e imóvel, a concepção impessoal da verdade absoluta, controlando os vários sentidos e sendo equânimes para com todos, tais pessoas, ocupadas em prol do bem-estar de todos, acabarão me alcançando. Verso 5. Om kleshodika tadastesham avyakta shakta chetasam avyakta hi gatir dukam deha vadir avapyate. Para aqueles cujas mentes estão apegadas ao aspecto impessoal e imanifesto do Supremo, o progresso é muito problemático. Progredir nessa disciplina é sempre difícil para aqueles que são corporificados. Versos 6 e 7. Om Yetu sarvani karmani mai sanyasya matpara ananyanaiva yogena mam yayanta upasate tesham aham samudarta mrityu samsara sagarat bhavamina chirat parta maya veshita chetasam. Mas aqueles que me adoram, dedicando todas as suas atividades a mim, e não se afastando de sua devoção a mim, ocupando-se no serviço devocional e sempre meditando em mim, tendo fixado suas mentes em mim, ó filho de Prita, para eles eu sou o pronto salvador do oceano de nascimentos e mortes. Verso 8. Om Mayeva Manadatsva Mai Buddhim Niveshaya Nivasyasi Maieva Ata Urdvam Nasamsaya. Fixe sua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, e ocupe toda a sua inteligência em mim. Assim, não haverá dúvida alguma de que você viverá sempre em mim. Verso 9. Om Atachitam samadhatum nakshaknosi maistiram abhyasa yogena tato mami chaptum dhananjaya. Meu querido Arjuna, ó conquistador de riquezas, se você não pode fixar sua mente em mim sem se desviar, então siga os princípios reguladores que fazem parte da Bhakti Yoga. Desenvolva deste modo um desejo de me alcançar. Verso 10. Om Abhyasepya samartosi mat karma paramo bhava madarkamapi karmani kurvam siddhim avapsyasi. Se você não pode praticar as regulações que fazem parte da Bhakti Yoga, então simplesmente tente trabalhar para mim, porque trabalhando para mim, você chegará à fase perfeita. Verso 11. Om Atai dadapya saktosi kartumat yogamashrita sarva karma phalatyagam tata kuru yatatmavan.
Se, entretanto, você é incapaz de trabalhar nesta minha consciência, então tente agir renunciando a todos os resultados de seu trabalho e procure situar-se no eu. Muito bem. Então vamos dar sequência aqui na nossa dissertação de hoje, né? Eu vou pedir para a Devi posicionar no verso 1 e 2, por gentileza. Nós vamos falar sobre... hoje nós vamos falar sobre a luz, né? A luz divina, okay? Que é um aspecto de Deus, tá? Normalmente, quer ver? Vamos fazer um exercíciozinho simples, tá? Vamos lá. Fechem seus olhos por 30 segundos, só. Somente 30. Feche seus olhos. Eu vou fazer uma pergunta e você vai visualizar com a sua mente. Tá? Seus olhos fechados. Vou fazer a pergunta agora. Pense em Deus. O que você vê? Muito bem, agora abra seus olhos. Preciso de 3 voluntários. Por favor, abra o seu microfone e diga o que você viu. Uma luz. Uma luz. Quem mais? Eu vi pura luz. Pura luz. Quem mais? Uma luz. 3-0 para a luz. A luz. Olha só. Eu vi Krishna. Ah, você viu Krishna, né? Eu pensei na minha mãe. Você viu a sua mãe? Eu pensei nela. Cristina tá nela. É uma boa solução essa daí, viu? Porque, afinal de contas, a mãe representa Deus, então... Ok? Muito bem, mas olha só, veja bem. O que acontece? Vocês não conseguem visualizar uma pessoa. Tá? Por que vocês não conseguem enxergar uma pessoa? Porque a luz é a refulgência que impede você de enxergar a pessoa. A refulgência de Deus é Deus. Então, você pode dizer que a luz é Deus, não tem problema nenhum, está correto. Entretanto, é a refulgência do corpo de Deus, essa luz. Ele brilha. A alma brilha, o corpo humano brilha. Aqueles óculos de visão noturna enxergam o brilho do corpo. Os animais, todos os animais enxergam o brilho do corpo do ser humano no escuro. Então não adianta correr, se esconder, porque ele enxerga o brilho do corpo. É assim que eles caçam. Então, assim, é natural, a alma brilha. Por quê? Ela é uma centelha de Deus, e Deus brilha. Ele é brilhante. Ele é refulgente como milhões de sóis, a descrição. Então, à distância, o que você enxerga? A luz. Por exemplo, se a gente olha para a noite, né? Nós vamos lá, tem as 3 Marias. Ah, olha lá as estrelinhas, 3 Marias, olha as 3 Marias. Olha que lindinhas. São 3 estrelinhas. A olho nu, são 3 estrelinhas. Quando a gente coloca um telescópio de precisão, muda tudo. Muda tudo. Muda toda a configuração. Às vezes, o que a gente está vendo lá em cima como uma estrelinha é um aglomerado de galáxias. Às vezes são 3, 4 galáxias juntas, às vezes mais, que dá um brilho para nós, parece ser uma estrelinha aqui. Mas lá, cada galáxia tem por volta de trilhões de estrelas. Não é nem bilhões, são trilhões de estrelas. Sabe? Então, assim, dependendo da lente que você está usando, você vai enxergar uma coisa. Então, com o conhecimento atual que vocês têm, vocês só conseguem enxergar uma luz. Então, com o instrumento de precisão, quando você fechar os olhos, você vai conseguir enxergar a pessoa por detrás da luz. Tá? Quer ver só uma coisa? Por exemplo, vamos imaginar que nós estamos numa estação de trem. Ninguém nunca viu um trem na vida. Vamos supor, é novo, é coisa nova. Inventaram esse negócio.
Aí tá vindo o trem, fizeram a estação, tá todo mundo na estação de trem. Daí tem 3 pessoas que foram contratadas para descrever o trem. Então a primeira pessoa, quando vê lá na frente, vem um farol, vem uma luz. Daí é perguntado a essa pessoa, o que é o trem? Ah, o trem é uma luz. Tá. Aí o trem chega na estação. Pergunta para o segundo, o que é o trem? Ah, o trem é uma carroça de ferro, tem várias casinhas. Ok. Daí a terceira pessoa entra no trem. Circula no trem. Vai na casa de máquinas. Vai na direção da locomotiva. Essa terceira pessoa, ela tem condições de descrever o trem com muito mais precisão. Dizer que o trem é uma luz está errado? Não. Só está incompleto. Dizer que Deus é uma luz está errado? Não. Só está incompleto. Só isso. Entende? Então tem que ter um pouco de determinação e, ao mesmo tempo, tem que ter uma lente de precisão para ver, para além da luz. Tá? Olha só, quer ver? O verso 1 está dizendo o seguinte: Evam satatayu taye atas tuan pariu pashate ye chapi aksharan navyaktan teshan ke yoga vitad maha. Ouça, Arjuna. Não, Arjuna pergunta. Não, aí não é Krishna falando, é Arjuna perguntando. Quais são considerados, ó Krishna, os mais perfeitos? Porque eu já ouvi falar muitas coisas. Os sábios, eles são divergentes nas opiniões deles. Na verdade, é muito difícil compreender os sábios, porque eles têm opiniões diferentes. E nós somos aprendizes. Se eles estão em conflitos em relação à decisão final, imagina nós que somos apenas aprendizes. A confusão. A gente segue um confiante de que vai dar certo, mas se o outro tiver certo, e se todo mundo tiver certo, a gente se abraça lá na frente. Mas nós ficamos em conflitos. Não sei se vocês se sentem assim, às vezes, em conflito. Tem muitas religiões, tem muitas formas de explicar Deus. Não sei se vocês já passaram por isso, ou se só eu que passei por isso daí. Não sei, acho que é meio coletivo isso daí, né? Outras pessoas também passam por isso. O Arjuna também não é novidade, não. 5 anos atrás era assim. Aqui não mudou muita coisa, né? Depois de 5.000 anos. Isso significa o quê? Que nós somos estáveis. Pelo menos nas confusões. Ok? Então aqui a Arjuna está dizendo, olha, tem muitas pessoas e tal, muitas opiniões, mas eu gostaria de saber quais são os mais perfeitos. Aqueles que estão devidamente ocupados em atos de amor, em serviço de Bhakti com relação ao Supremo, ou aqueles que adoram o Brahman impessoal, o imanifesto, a luz absoluta. Porque aí o Krishna está dizendo para Arjuna, ame-me, dedique-se a mim, preste serviço amoroso a mim. E aí, ao mesmo tempo, o Krishna está falando a mim, e os mestres dizem, não, Krishna não, vai para a luz. O Arjuna, mas agora como é que eu vou ficar? Os mestres vão me dizer para eu ir para a luz. Você está dizendo, sirva-me. E agora? Como é que vai ficar isso? Ele pergunta isso daí. Ok? Diretamente para Krishna. Ele está dizendo, Krishna, eu estou num conflito real. Porque você está me incentivando a dedicar-me completamente a você. Mas o que é que eu vou fazer com a luz? Porque até então, os mestres me orientam para ir para a luz. Não me parece errado. E você está dizendo para ficar com você. E o que eu devo decidir? Você ou a luz? É essa a situação do Arjuna. Vamos ver o que acontece aí. Verso 2 dele, por favor. Shri Bhagavanu Vacha. Olha, Bhagavan significa aquele que tem capacidade de resolver os assuntos colocados diante dele. Ou seja, o Senhor de opulências infinitas. Bhagavan. Ele vai falar. Vamos apenas jogar com uma probabilidade. Vamos dizer, probabilisticamente, que há uma possibilidade de que essa pessoa, de fato, seja a pessoa que está dizendo que é, ou seja, uma autoridade superior, nível Deus. Vamos imaginar que essa pessoa seja Deus. Como exercício, você não precisa ter essa fé completa assim. É muita coisa. Mas, como exercício, tudo bem, porque não tem custo, benefício, não é prejuízo nenhum. E a mente suporta isso daí. A inteligência trabalha com estatísticas e probabilidades. Então, coloca como probabilidade já é o suficiente. Não precisa mais que isso.
Vamos colocar como probabilidade de que Krishna seja, de fato, a suprema personalidade de Deus e tenha autoridade para falar. Vamos ver o que ele próprio, ou o que ele pessoalmente diz sobre esse assunto. Que a pergunta do Arjuna é relevante, é inteligente, é atual e diz respeito a nós. Eu acho que qualquer um de nós teria essa curiosidade caso estivesse diante de Deus. Se Deus estivesse presente diante de nós, se nós pudéssemos perguntar, essa pergunta seria uma pergunta inteligente, relevante de se fazer para uma pessoa inteligente como Deus. Meu querido Senhor, aqui estou eu diante de vós, a grandiosa suprema personalidade de Deus, e eu tenho uma dúvida no meu coração. Afinal de contas, o que eu devo pensar a seu respeito? Que você é uma luz ou que você é a pessoa que está diante de mim? Isso não é apenas uma ilusão da minha mente? A sua forma pessoal não é apenas uma criação do nosso intelecto? Você é real? Posso confiar que você é uma pessoa ou eu devo me dedicar à luz? O que você me diz? Seria uma pergunta. Eu acho que eu faria essa pergunta. Se eu tivesse a oportunidade de estar diante de Deus nessas circunstâncias e ele concedesse a mim uma pergunta, essa seria uma delas possíveis. Há outras interessantes também, mas essa seria uma pergunta interessante de ser feita. Bom, vamos ver o que a própria pessoa diz. Shri Bhagavano Vacha, Mai Avesha, Mano Yeman, Nityayukta Upashate, Shradhaya, Parupat Pariu, Parayopetas, Te Me Yukta Tamamataha. Engraçado que aqui tem essa palavra mano. Mano. Olha lá. Mai Avesha Mano. Mano significa humano. Então ele diz o seguinte: a suprema personalidade de Deus disse, Sri Bhagavano Vacha, aqueles que fixam suas mentes na minha forma pessoal, se ele for real, como probabilidade, então essa afirmação tem que ser entendida de uma maneira objetiva. A gente não tem que ficar criando assim, vertentes para derrotar a própria pessoa suprema. Eu acho que a nossa inteligência é em termos de assimilar o que ele está falando e não de tentar derrotá-lo filosoficamente. A primeira etapa é compreender a pessoa. Depois que se compreende a pessoa, aí se pode argumentar com ela, mas a primeira etapa não é rebater, e principalmente vindo de um ser nível gênio, além do gênio nível Deus. Então você tem que, por uma questão de inteligência, pausar e escuta. Vamos agora adiante para checar essas informações, porque falou, então tem o crédito. Agora, claro que, né, a gente precisa corresponder isso daí. Vamos verificar o restante. Aqueles que fixam suas mentes na minha forma pessoal e sempre se ocupam em me amar ou a me adorar com atenção. Quando você fala fé aí, você pode traduzir para atenção, que significa amor, devoção, dedicação. A minha forma pessoal, com atenção, com fé forte. O que é fé forte? É amor. Não tem fé forte. A fé, por mais... A fé muda, as pessoas mudam de fé fácil. Assim, a coisa mais comum é as pessoas mudarem de fé. Sabe, não existe fé forte. O que existe é amor. A única fé forte é amor. Eu lembro que a minha esposa, né, mãe, sempre assim preocupada com o futuro dos filhos, se eles iam se envolver, se eles iam beber, se eles iam experimentar drogas e tal. Eu falava, e ela ficava tentando criar um sistema de medo de religião. Eu falava, esquece, não dá certo. Religião não segura ninguém. A única coisa que vai fazer com que eles não se percam nos caminhos do perigo é o amor por nós. Então vamos enchê-los de amor. Por amor a nós, eles não farão coisas que nos magoarão. Apenas isso, nada mais. É a única coisa que vai funcionar. Nada funciona. E deu certo. Funcionou. Então, assim, com fé forte e transcendental é amor. Amor é a fé forte. Esses daí são considerados por mim como os mais perfeitos.
Essa é a opinião de Krishna. Então, aqueles que se dedicam a amar Krishna, a dar atenção a Krishna, a ver Krishna, esses são considerados por Krishna pessoalmente os mais perfeitos. Tá? Devi, querida, desce um pouco no terceiro verso, só para a gente concluir o raciocínio aqui. Então aí, ele vai dizer o seguinte, olha, porém, todos são meus filhos queridos, tá? Eu não faço acepção. É claro que os meus bhaktas, aqueles que me amam e me dão atenção, são queridos no meu coração, inevitavelmente eles me controlam por amor. Isso não é uma questão de decisão minha, está na mão deles. O ato de amor deles dá a eles o direito de serem meus controladores. Eu não posso fazer nada. O meu coração é controlado por amor. Aqueles que me amam me controlam. Apenas isso. Mas todos são os meus filhinhos. Inclusive aqueles que adoram o imanifesto, o Brahman, o impessoal. Não é que eu os distrato, não é que eu os rejeito. Não é assim. Eu acolho. Aqui ele está dizendo, olha, mas aqueles que adoram plenamente o imanifesto, a luz, aquilo que você vê quando fecha os olhos, aquilo que está além da percepção dos sentidos, ok? O onipenetrante, inconcebível, imutável, fixo e imóvel, a luz, a concepção impessoal, a luz da verdade absoluta, controlando os seus vários sentidos, tendo uma vida regrada, né, auspiciosa, e sendo equânime para com todos, ou seja, tratando todos como almas, porque ser equânime com todos é tratá-los como almas. Você não consegue ser equânime. Você ser equânime com um criminoso, com uma pessoa que tem mau caráter, e com uma pessoa que é honesta, é injusto. Você tratar um criminoso da mesma forma como você trata uma pessoa honesta é injusto. Os criminosos têm que ir para a cadeia. É um tratamento diferenciado para eles. As pessoas honestas, você aperta a mão, até convida para almoçar na sua casa. Mas equanimidade só é possível no campo da alma. Quando nós chegamos todos como alma, aí dá para ver que o criminoso também é uma alma, só que está no caminho errado. Está andando com as pessoas erradas, está fazendo as coisas que não devem ser feitas. Mas ela continua sendo uma alma. Ela vai fazer um caminho inverso. Claro que ela vai ter que sofrer consequências até que ela, então, se redima e mude, migre do caminho errado para o caminho do bem. É uma questão de tempo. Ela não vai conseguir fazer as coisas erradas eternamente. Uma hora ela vai se cansar, o espírito quebranta, o espírito cansa de fazer coisas erradas. É insatisfatório, não produz bem-aventurança. Então, ele tem um limite de possibilidades. Depois ela vai migrando. Só o Ananda é infinito. Então a alma enjoa de andar pelos caminhos do mal. Depois ela vai para o caminho do bem. Então, essas pessoas equânimes, tais pessoas ocupadas em prol do bem-estar de todos, acabarão me alcançando. Nesse sentido, até mesmo os ateus se encaixam aí. Porque os ateus, o que acontece? Eles não adoram um Deus, uma pessoa, nem uma força, nem uma energia, mas eles adoram a natureza. Eles adoram o universo, eles adoram a ciência, porque a ciência descobre a natureza, eles gostam da natureza, e a natureza é a criação do Supremo, então eles estão adorando a Deus. Só que eles não admitem a pessoa, tá tudo bem. Agora, se eles forem humanitários, compassivos com as pessoas, honestos, e trabalharem para o bem, em prol da evolução da humanidade, eles também são acolhidos pelo Senhor Supremo. Eles não são rejeitados, jogados para algum buraco escuro onde eles vão sofrer, simplesmente porque eles não conseguiram visualizar a pessoa. Se eles têm comportamento moral, justo, humanitário, eles estão incluídos dentre aqueles que amam a Deus. Eles são incluídos. Eles não são excluídos. Agora, né? Essas pessoas que são altruístas, filantrópicas, compassivas com os demais, acabam me alcançando, mais cedo ou mais tarde. Entende? Então, para finalizar aqui essa fala, eu vou pedir para a Devi colocar lá no verso 9, e a gente vai encerrar, então, essa dissertação, tá bem?
Muito bem. Agora nós temos aí o verso 9, tá? Atachitan samadhatun na shaknoshi maishiram abhyasa yogena tatoman ichatum Dhananjaya. Dhananjaya. Tem uma pessoa na sala com esse nome. Dhananjaya. Onde está? Olha ele lá. Bhakta Dhananjaya. Dhananjaya, olha só. Meu querido Arjuna, ó Dhananjaya. Dhanan significa riqueza, Jaya, glória. Ó pessoa que conquista glórias, riquezas. Se você não pode fixar a sua mente em mim sem se desviar, tá tudo bem. Não se preocupa, você não vai ser excluído por causa disso. Tá? Só quer dizer que você não está maduro o suficiente ainda. Mas, o que você deve fazer? Tudo bem. Siga os princípios reguladores que fazem parte da Bhakti Yoga. Desenvolva deste modo um desejo de me alcançar. Mas, Devananda, quais são os reguladores que fazem parte da Bhakti Yoga? Chama-se sadhana. Sadhana. E começa com os primeiros raios do sol para produzir saúde emocional com prana. Muito bem. Devi, querida, vamos na sequência? Verso 13 e 14. Om Advesta Sarva Bhutanam Maitra Karuna Evacha Nirmamo Nirahankara Samadukha Sukakshami Santushta Satatam Yogi Yatatma Dridha Nischaya Mayarpita Manobudhi Yo Mad Bhakta Same Priya. Aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, que não se considera proprietário e está livre do falso ego, que é o equânime tanto na felicidade quanto na aflição, que é tolerante, sempre satisfeito, autocontrolado e ocupa-se em serviço devocional com determinação, tendo sua mente e inteligência fixas em mim, semelhante devoto me é muito querido. Verso 15. Om Yasmanodvijate loko lokanodvijate chaya harshamashamayodvegai mukto yaksachame priya. Aquele que não põe ninguém em dificuldades e a quem ninguém perturba, que é equânime na felicidade e na aflição, no medo e na ansiedade, me é muito querido. Verso 16. Om Anapeksha Suchir Daksha Udasino Gata Vyatha Sarvarambha Parityagi Yomad Bhakta Same Priya. Esse meu devoto, que não depende da rotina habitual de suas atividades, que é puro, perito, despreocupado, livre de todas as dores
e que não está lutando para obter algum resultado me é muito querido. Verso 17. Om Yonarishyati na dveshti na sochati na kangsati subha subha parityagi bhakti manyasya same priya. Aquele que não se alegra nem se magoa, que não se lamenta nem deseja, e que renuncia tanto às coisas auspiciosas quanto às inauspiciosas, semelhante devoto me é muito querido. Verso 18 e 19. Om Sama Shatro Chametri Chamitrecha Tatha Manapamanayo Shitosna Sukadukeshu Samaha Sangha Vivarjitaha Tulya Nindastutir Mauni Santushtoyena Kenachit Aniketas Tiramatir Bhakti Man Memprionara. Aquele que é igual para com amigos e inimigos, que é equânime na honra e na desonra, calor e frio, felicidade e aflição, fama e infâmia, está sempre livre de associação contaminadora, sempre silencioso e satisfeito com qualquer coisa, que não se importa com nenhuma residência, que está fixo em conhecimento e se ocupa em serviço devocional, semelhante pessoa me é muito querida. E o último verso, verso 20. Om Yetu dharmamritamidam yatoktam parupasate shradhadhana matparama bhaktaste tivame priya. Aqueles que seguem este caminho imperecível do serviço devocional e que se ocupam com plena fé, fazendo de mim a meta suprema, são muitíssimo queridos por mim. Muito bem. Eu agora vou ter que fazer uma coisa que eu não queria fazer. Estava relutando em fazer isso, mas eu terei que fazer. É uma autodenúncia a mim. Vou pegar o verso 15, vamos lá. Vou fazer uma denúncia do Devananda. Também querer só o meu personagem, então eu posso denunciar ele também. Ok? Olha só. Esse verso, ele realmente é uma denúncia a mim. Olha só. Aquele que não põe ninguém em dificuldade e que a ninguém perturba. Esse não sou eu. Certamente. Porque uma das coisas que eu mais faço é perturbar as pessoas, principalmente na hora do sono delas. Eu perturbo o sono das pessoas. Por quê? O que acontece? Sabe? Assim, gente, nós precisamos acordar, despertar. E não tem como despertar ao meio-dia, a luz, ao meio-dia é sol quente, é só isso, nada mais. Tá? O que acontece? Ó, o processo do despertar, então, aquele que não perturba ninguém, tá? Aquele que não perturba ninguém que já tá morto, né? Que aí deixa lá. Mas aqueles que ainda têm chance de viver, então a pessoa vai ter que ir lá perturbar, fazer a desfibrilação no coração, dar aquele choque elétrico para o coração voltar a bater. Aquilo é uma perturbação, uma invasão, né? Agressão ao corpo. Então aquilo é perturbar, mas aquilo é paz. Que está trazendo a pessoa de volta à vida. Né? Essa questão ela é tão importante nesse processo de criar uma instabilidade no comodismo, né? na acomodação mórbida que leva
a morte, porque a letargia, né? E a palavra letargia, a gente já falou algumas vezes, a raiz let, em inglês, significa deixe, largar, abandonar, letar. E aí nós temos no português o letal, que significa fatal. E letargia vem tudo daí. Letargia e letal são praticamente sinônimos entre si. A letargia leva o ser a permanecer no ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. Então, a letargia é letal. Por que ela é letal? Porque você vai morrer e renascer como ser humano. Para quê? Toda vez que você renasce como ser humano, a morte é certa. Todos, ao nascer, começam a morrer. E em si, já trazem as marcas de sua destruição no tempo. Então, assim, para aquele que nasce, a morte é certa. Mas para aqueles que alcançam a morada transcendental, o renascimento jamais acontece novamente. E o processo de despertar, para a gente conseguir chegar até nessa fase que Cristo está falando aqui, de dedicação a mim, de amor a mim, de compreensão de mim, isso não é uma coisa simples. Você vê, fecha os olhos, o que você vê é a luz. Você procura qualquer ser humano na humanidade, você consegue visualizar Deus? Fecha seus olhos e tenta visualizar Deus. Faz essa pesquisa aí nos seus amigos, no seu bairro, pessoas que você conhece. Pergunta para 10 pessoas. Faz esse exercício. Fecha os olhos. Visualize Deus. Abra seus olhos. O que você viu? Raramente você vai encontrar uma pessoa que vai descrever uma forma pessoal. Porque a humanidade não conhece. A humanidade está mergulhada numa letargia que é fulminante para elas. Então, elas estão cobertas por uma ansiedade, por um medo, que é o medo de morrer. Então, isso atrapalha. E para superar essas dificuldades iniciais, o ser precisa despertar. E o processo do despertar, ele tem 3 níveis. Tudo é dividido em 3. Eu acabei de assistir um documentário de um químico. Ele tem um canal famoso no YouTube, que ele disse que, na verdade, o universo inteiro pode ser reduzido a 3 elementos somente. As variações de nomenclaturas que são utilizadas são categorizadas por diferentes classes por uma questão de conjecturas que são formais para os tratamentos pragmáticos em si. Mas ele deu lá a descrição de quais seriam os 3 elementos que compõem toda a estrutura do universo. Sabe? Então, assim, tudo é dividido em 3. Nós temos a fase kanishta, que é a fase básica, a fase intermediária, que é a fase madhyama, e a fase superior, que é a fase uttama. Então, na fase kanishta, no corpo, por exemplo, o processo de despertar dentro dessas 3 fases, o primeiro despertar é o despertar biológico. O despertar biológico é o despertar do corpo. E não é apenas acordar cedo. É trazer a mente junto, que aí é o despertar mental, psicológico, emocional, da consciência. Então aí, nós temos o nosso sadhana, nós acordamos pelas manhãs, no momento em que o sol está nascendo, e nos preparamos para despertar a consciência. Mantras, pranayamas, meditação, conhecimento, desperta a consciência. Eventualmente, esse estado natural estabelecido do despertar da consciência faz com que o ser floresça e se sinta a alma. Aí é o despertar do espírito, a parte superior, a alma em si. E nesse ponto o ser se realiza em Deus. E para esse ser que se realiza no Supremo, voltar à ignorância é impossível. Não há a menor chance. A não ser que tenha problemas neurais que deteriorem o equipamento neural, biológico, e a pessoa vai ter comportamento meio só. Mas aí o ser transcendente já está numa outra dimensão. Entende? Então eu quando vejo esse verso, sempre que eu leio esse verso, eu acho engraçado, que esse verso não me representa. Porque
sabe, eu não vou parar de tocar nessa tecla nunca. Jamais. Porque eu sei que isso é bom para todos nós, é o remédio que nós precisamos, aprender a despertar. E começa com o despertar biológico. Místicos, espiritualistas, religiosos que acordam 10, 11 horas da manhã e começam a rezar às 3 horas da tarde, ou vai meditar à noite, sabe? Isso daí tem muito a ver com claro que a pessoa é sincera. Mas na própria Bíblia, por exemplo, tem citações que dizem: os meus servos que me querem do fundo do coração me procuram e eles me encontram. Sabe quando? De madrugada. Tá na Bíblia, tá escrito lá, não estou mentindo não. Se você for lá, você vai ver, você vai achar, o Devananda falou. O Devananda é cheio de conversas diferentes. Eu quero saber se ele está mentindo mesmo. Porque se ele estiver mentindo, agora que eu vou desmascarar ele de uma vez por todas. Aí você vai, poxa vida, não foi dessa vez. Mas eu pego ele aí. Eu tô ligado. Um dia eu descubro. De madrugada eles me encontram. Entende? Então, o despertar é biológico inicialmente, depois é psicológico, emocional, intelectual, mental, consciência, conhecimento, exercício, prática, determinação. Daí vem o despertar transcendental, o despertar do espírito, da alma. Acabou. Chegou nessa fase, não tem mais retorno. Ok? Bom, então, para finalizar aqui, para a gente cumprir o nosso Dharma, que estamos chegando já, né, David? Vamos para o verso 20. Muito bem. Yetu Dhammamritam idam Yaktotam paripashate shradadhana matparama Bhaktas te ativame priya. Aqueles que seguem este caminho do Dharma, do Sadhana, do cultivo de amor a mim, aqueles que se dedicam a mim, aqueles que se importam comigo, aqueles que querem me ver, aqueles que me enxergam, aqueles que querem me enxergar. Sabe? Porque quando o Cristo está falando, me enxergue, me veja, ele só está dizendo, por que você, sabe, sai do seu egoísmo, por que você tem que me excluir na operação? Porque não me inclui. Me veja, eu existo, eu sou uma pessoa. Você não me enxergar é algo que vai ter que ser eliminado mais cedo ou mais tarde na operação. Não tem como você me evitar. A sua inteligência vai se desenvolver e você vai acabar chegando à conclusão lógica que é mais propício e inteligente me aceitar do que fingir que eu não existo. Entende? Então me enxergue. É como uma pessoa, né? Às vezes, algumas pessoas que às vezes me negligenciam, eu sinto isso. Eu falo, não, eu existo, olá, eu estou aqui, eu sou uma pessoa, não, você não pode simplesmente me usar, me deixar num canto, depois me trazer de volta para a hora que você quiser, como se fosse um objeto na sua existência. Não, olá, eu existo, eu sou uma pessoa. É mais ou menos o que Cristo está. Eu existo, eu sou uma pessoa. Você vai, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que admitir que eu existo. Você vai resolver, você vai adiar isso até quando? Tudo bem, você pode ficar adiando. Eu compreendo. O universo é eterno. É para que você tenha tempo suficiente para descobrir que eu existo. E aí, como é que fica? Uma hora você vai ter que resolver isso. Aqueles que seguem este caminho imperecível significa permanente, do serviço devocional, da atenção, do amor, e que se ocupam com plena fé. Plena fé é o que? Amor. Porque a fé, ela é limitada. A fé é inicial. A compreensão é definitiva. Porque a fé, como a gente viu, ela é volátil, ela é volúvel. Pessoas mudam de fé como mudam de sexo, ou mudam de roupa. É muito comum as pessoas ficarem migrando de uma fé para outra. Tem esse pessoal que
Ah, eu juntei tudo, fui nessa religião, naquela, eu fiz uma salada e criei a minha própria religião. Agora é isso daí que vai ser. Tudo bem. Mas isso aí, todo mundo pode fazer isso também. Aí como é que vai ficar? Não tem uma definição. Você tem que sustentar com lógica racional, com conhecimento, para que aqueles que vão seguir você se realizem no absoluto, de maneira real. Porque você se torna responsável por aqueles que você cativa. E aí você pega a karma também, de todo mundo. Porque você está chamando todo mundo para ir para a sua direção. E se você não se responsabilizar por isso, quem é que vai? Então, no final das contas, todas aquelas pessoas que estão te seguindo, se você não sabe o destino delas real, se você está apenas satisfazendo a sua vaidade de ter seguidores, a conta vai chegar a qualquer momento. É uma questão de tempo. A fé é volúvel, ela é volátil. E ela implode também. Ela não é um critério de segurança. A fé é inicial. A compreensão é determinante, é final. Então, quando a pessoa compreende, naturalmente ela desperta amor pelo Supremo. Então, plena fé significa amor. É quando a fé supera, quando ela alcança o limite máximo e vai adiante. Ela vira amor. É como, por exemplo, a empatia. O ser sai do estado embrionário egocêntrico e ele vai aos poucos evoluindo até alcançar a empatia. Quando ele chega na empatia, a empatia vai amadurecendo e quando ela amadurece, floresce plenamente, ela se transforma em compaixão. A compaixão é a empatia no estado amadurecido. A empatia diz respeito a que eu vou agir de tal maneira que não prejudique os demais. Isso é empatia. A compaixão significa que eu vou agir de tal maneira que auxilie os demais. Eu vou dedicar a minha vida, eu vou fazer da minha vida um remédio para a vida dos demais. Eu vou me preocupar com a humanidade. Isso é compaixão. É diferente. Entende? Então, assim, plena fé significa compreensão. Amor. Fazendo de mim a meta suprema. Ou seja, Krishna, não tem como você fugir de mim mais. Você se torna responsável por aqueles que cativa. Você me cativou. E agora o seu destino vai ser se encontrar comigo. E agora o jogo mudou. Porque agora você é que está no meu alvo. Não sou mais eu. Mudou tudo. E quem perdeu pode ganhar. Tem uma música que fala isso. O jogo muda. Krishna, você é meu destino final. Talvez você, por ter habilidades infinitas, consiga fugir de mim por algum tempo. Mas como eu também sou eterna, não tem como você fugir de mim para sempre. Em algum momento eu vou te alcançar. Porque o meu amor vai aumentar de tal maneira que você não vai ter como fugir, porque todos os espaços serão ocupados por ele. E você vai para onde? Então é melhor para você me aceitar. Então, entra na minha seita, Krishna. Aceita que dói menos. Porque você não tem para onde ir mais. Agora que você me cativou, agora aguenta. Você não queria? Pronto. Agora vai. Mas é assim mesmo. É assim. A coisa muda. E Krishna se torna a nossa meta, o nosso objetivo. E conquistá-lo se torna o sentido da existência. E aí nós podemos fazer de tudo para conquistar Krishna. Por exemplo, esse curso da Bhagavad Gita tem uma única intenção: conquistar Krishna. A nossa dedicação a vocês, que são almas, tem uma única intenção: mandar uma mensagem diretamente no chakra cardíaco de Krishna. Krishna, me enxergue. Não adianta você fingir que eu não existo, tá? Porque quanto mais você resiste, tanto mais eu vou insistir. Então, isso não tem fim. Então, por favor, seja compreensivo, coopere. Olha, alô, eu existo, eu estou aqui. E não tem como você evitar isso. Você pode evitar hoje, mas amanhã eu te pego. De alguma forma, você vai ter que me ver. Porque eu não consigo enxergar mais nada a não ser você.
Eu não tenho para onde ir. Você é o único lugar para onde eu vou. Então, eu simplesmente vou chegar. Porque eu não sei para onde ir. Eu só tenho você. Você é a minha única meta. E é para você que eu vou. Então, é isso. Ok? Bom, aí ele diz assim: essas pessoas irritantes, perturbadoras que me perseguem são muito queridas por mim. Então o Cristo é o quê? Ele está dizendo que essas pessoas são muito queridas para ele. Porque realmente são. Essas pessoas são muito queridas. Porque elas conseguem desenvolver uma inteligência que é capaz de surpreender a inteligência do Supremo. A alma, ela se diz que ela é infinitesimal. Mas isso é uma referência analógica para fazer sentido no nosso processador tridimensional. A alma é infinita. Todas as almas são infinitas. Nós somos expansões de Deus. Nós só não temos poder infinito, porque nós não precisamos disso. Mas nós somos infinitas, todas as almas são infinitas. Tem um verso no Upanishad que diz que, Devi, você tem de cabeça o mantra Om Purnam Purnam. Você lembra? Você conhece esse verso? Você tem ele de cabeça? Não inteiro, não, uma parte. Uma parte, né? Você não tem como conseguir, pega no celular, consegue, vamos entoar esse mantra para o pessoal, mas nesse mantra, ele diz que o Supremo é completo, e todas as emanações dele são completas em si próprias. O que significa que nós somos seres, nós somos completas, o que significa completa significa o infinito também. E você não pode ser um ser completo sem o infinito, porque o infinito faz parte da existência. Então você tem que ser infinita para ser completo. Ok? Então você tem... É um paradoxo, porque você tem um ser, né, uma centelha, com o potencial de se expandir ao infinito, no sentido de que ela se torna presente em toda parte. Então, nesse sentido, a alma, ela possui a capacidade de ter uma inteligência que não que rivaliza o Supremo, mas que pode entrar nas nuances vamos dizer assim, da batalha do amor no diálogo, e inclusive vencê-lo nos argumentos, a ponto de convencê-lo. E isso se deve em função da força do amor, que expande a inteligência da alma a um nível absurdo, porque a alma, essa inteligência de amor é necessária para surpreender o coração de Deus, porque ele é um ser muito completo, então vai ser preciso de uma inteligência de amor com uma característica que possa produzir efeitos de surpresa nesse ser. E é assim que funciona. A alma desperta esse potencial já existe em nós. Mas é preciso que o amor esteja no comando, no controle das operações, para que essa inteligência se manifeste. E até então, nesse momento, enquanto almas condicionadas, nós somos controladas pelo princípio de poder. Nós queremos poder, dominar. Isso é um erro, porque nós não conseguimos. A questão de dominar não produz bem-aventurança, não produz ananda. Então a gente acaba, sabe? Olhem as biografias dos homens poderosos. Todos os homens poderosos não tinham paz, absolutamente. Eles sempre viviam cercados de seguranças e medos. Eles viviam sempre isolados. O Hitler era isolado, o Stalin era isolado, o Napoleão era isolado, o Saddam Hussein isolado, o Muammar Gaddafi, todos os tiranos eram isolados. Porque eles não tinham paz. Então, o poder produz isolamentos. E o isolamento não dá bem-aventurança, dá solidão. Nós somos seres sociais, gostamos de amigos, conversar, momentos de prazer, de lazer, de descontração.
Nós gostamos mesmo é de inocência, de estar na praia despreocupados. É disso que nós gostamos realmente. Nós gostamos de família, nós gostamos de diversão, nós gostamos de amor. É isso que nos faz felizes. Pelo menos eu acho, né? Não sei. Pode ser que eu esteja errado, mas aparentemente parece que eu estou na minha lucidez ainda, né? Entende? Sabe? Então, muito bem. Vamos, então, finalizar aqui com o mantra. Conseguiu, Dave, o mantra? Muito bem. Vamos lá. Om Purnamada. Tá dando eco. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. A suprema personalidade de Deus é perfeita e completa, e porque Ele é completamente perfeito, todas as emanações dele, como esse mundo fenomenal, são perfeitamente equipadas com todos completos. Tudo que é produzido pelo todo completo é também completo em ele mesmo, porque ele é o todo completo, mesmo que tantas unidades completas emanam dele, ele permanece o equilíbrio completo. Ok? Mesmo que muitas unidades completas emanem dele, e essas unidades completas sejam completas em si mesmas, ele permanece o equilíbrio perfeito. Sabe? Então, essas orações védicas, é que nós ainda não entramos na parte dos mantras de orações ao Supremo. Gente, é de derreter o coração. Eles são incrivelmente inteligentes, cheias de tortuosidades, cheias de paradoxos, de conflitos intelectuais. Elas são incríveis. São orações, as orações védicas são simplesmente de fazer você, sabe, respirar fundo e dizer, nossa, isso daqui é muito diferente do que eu estava pensando. Então, nós não entramos ainda. Essa daqui, essa oração que ela é o mantra, é que é a oração. Está descrevendo a natureza do Criador. Imagina que complexidade poética, que, sabe, que labirinto intelectual é investigar esse mantra. E tem outros. Tem muitos outros. É que assim, o que acontece? O conhecimento é assim, é como, né, a Bhagavad Gita é como o leitinho das crianças. É para começar. Para deixar o ser saudável, nutritivo. Quando a criança cresce, aí precisa de arrozinho com feijão e tal, aquela batatinha frita básica, uma pizza, de repente, né? Porque também, afinal de contas, todos somos filhos de Deus. Aí, tal, vem a coisa mais consistente. Então, essa etapa posterior à Bhagavad Gita é que entra na complexidade do pesquisador de Deus, como o observador de Deus o descreve nas suas nuances, nas suas descobertas individuais. E é simplesmente incrível. É tudo mágico. A maioria das coisas que eu falo para vocês, infelizmente, para a decepção de todos, não é original. É uma cópia do que eles falaram. Desculpa decepcioná-los, mas, afinal de contas, a verdade tem que ser dita mais cedo ou mais tarde. Antes que vocês descubram a verdade, deixa eu... tá ok? E quando vocês entrarem nas escrituras posteriores ao Bhagavad Gita, vocês vão dizer, mas esse Devananda é espertinho. Olha só, ele queria me impressionar, mas aqui é tudo, é o papagaio aqui, está repetindo tudo aqui que os sábios estão falando. É isso mesmo. Tá certo.
É repetindo que a gente aprende. Uma vez foi perguntado para o Caetano Veloso, como que você descobriu que você era cantor? Como que você soube que você era cantor? Falou, não, a minha mãe ouvia muito rádio. E eu ficava ouvindo. E aí eu comecei a imitar eles. Comecei a imitar, e o pessoal começou a gostar, mas a gente começa imitando. E aí depois a nossa própria personalidade se manifesta. Foi assim. Entendeu? Muito bem, então, nós formalmente concluímos aqui às 21h37, tá? Nós vamos, então, finalizar para aqueles que precisarem, eventualmente, sair da sala, tá? E vou ficar aqui para responder alguma pergunta, caso haja perguntas, tá bem? Então, ficamos formalmente agora finalizados a nossa dissertação de hoje, tá? Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Sabe? Mas, para finalizar, um último detalhe, quando você pensasse, quando você entoar o Mahamantra, desperta-me, imagina você sentando na cama, tá? Não pensa você lá na luz, não. Começa pelo básico. Vamos jogar o jogo limpo. Tá ok? Ó, desperta-me. Ufa, tô sentado na cama. Já imagina você sentadinho assim com um sorriso, assim, oba, mais um dia incrível. Agora eu vou. Tá? E daí, começando pelo, né, esse processo aí, a coisa, né, evolui a partir daí, tá bem? Muito bem, Namastê, Hare Krishna. Se alguém tiver perguntas... Ó, parece que tem gente bem acompanhada hoje aí, viu? Olha lá, não conseguiu esconder. Já se revelou rápido. Eu reformulei a pergunta. Ah, tá bom. Hoje você tá inspirado. Trouxe o quê? O guarda-costas, segurança, né? Por isso. Trouxe a Carol aqui. Ok. Carol, né? Inclusive, deixa eu aproveitar que a Carol está presente, né? A Úrsula, ela foi adicionada no nosso grupo hoje, né? Dos Buscadores do Infinito. E agora ela é, né, assim, formalmente membro da nossa comunidade, da nossa família. Então, vamos aproveitar aqui e dar uma salva de palmas para ela, porque, né, ela conquistou aí esse espaço aí. Ela é cria, ela já é devotinha de Cristo já das antigas, ela é arroz de festa já, aqui ela tá meio... Aí a Kátia Magalista, ela resolveu ela, não foi, Kátia? A Kátia, o Vé, a Valcinha, tudo panelinha ali da Feira de Santana ali, ó, tá dominando o Nordeste. Aí, nada em Feira de Santana ali, ó. Ela... Isso mesmo, Feira de Santana está de parabéns. E Úrsula já é antiga, 40 anos que Úrsula fala de Krishna para mim. É verdade. É porque Feira de Santana é feira, né? Então, venha. É feira. Vamos lá. Promoção. É Krishna. Tá certo, tá certo. Com certeza. Ok. Muito bem, Lincoln. Então, vamos à sua pergunta. Peraí, deixa eu fechar aqui, porque até aqui foi só Big Brother. Agora vamos... Agora vai, né? Vai. Eu lembro que em um dos versos você falou do manto da pele do veado que eles usavam, né? Que os sábios usavam para fazer as meditações. Sim. E aí foi uma parte muito interessante também, que você falou da meditação, mas eu gostaria de ouvir um pouco mais, de uma maneira um pouco mais pragmática. Qual a visão de Krishna sobre a meditação? Se fala sobre posicionamento na meditação, enfim, se você puder dar um... Sim. Namastê. Com certeza. Porque nós aqui esse curso é uma síntese. Então, o que a gente faz? A gente seleciona os versos, né? Então, os versos que explicam sobre os processos de meditação, o sentar, as posições, tudo tem
muita coisa descrita na Bhagavad Gita. Krishna ensina para o Arjuna como meditar. Tá? Então, os sábios, todos os sábios, orientam a meditação. Pelo seguinte motivo: a meditação vai fazer com que você aprenda a respirar. Primeira etapa da meditação: não existe meditação correta sem aprender a respiração adequada. A meditação começa com respiração. É pranayamas. Nós fazemos isso diariamente na sala dos mantras. Para começar a fazer os mantras, primeiro é a meditação. Pranayamas é meditação. Por quê? A gente sempre fala lá, né, pelas manhãs, o bebê, né? O bebê é uma... Ok, o bebê é uma maquinazinha, tá? O corpinho do bebê. Então, a empresa, né, ou a loja, entrega o equipamento perfeitinho, funcional, que é o corpo do bebê. E aí, como que o bebê respira? Ele enche o barrigão, solta o barrigão. Enche o barrigão, solta. Essa respiração é a respiração divina, é a respiração de Deus, é como o universo entrega a máquina funcionando. E essa respiração, por que essa respiração é assim? Porque ela oxigena o sistema neurológico a partir do intestino. Ela faz um exercíciozinho no intestino. Esse exercíciozinho no intestino, nessa área aqui, relaxa o sistema nervoso central lá em cima. Então, torna o ser calmo. Acalma o ser. Relaxa o ser. Ele vai preparando o ser ali nos primeiros 4, 5 anos. A respiração é essa. Depois, quando o ser descobre, aí ele se assusta que eu existo. A que será que isso se destina? Aí ele se assusta. Quando ele se assusta, ele passa a respirar com o peito. Aí ele sobrecarrega o sistema nervoso central e quando ele chega ali aos 13, 14 anos, ele está roendo as unhas, cheio de espinha e quase que explodindo. É assim. Aí como é que ele resolve essa... Aí ele vai para testosterona, ele vai descobrir o êxtase erótico. Aí ele relaxa de novo, pertinho. É. Daí tal, beleza. Vai que vai. Daí vem os filhos, aí de novo. Entende? Então, o Krishna já sabe que esse ser bipolar que sobe e desce, precisa respirar para suportar tanto êxtase na vida. Tanto prazer alternado. É prazer e ansiedade, prazer e ansiedade. Então, esse ser, ele precisa meditar. É uma questão de sobrevivência. Não é um luxo. É saúde. Porque a pessoa que medita, ela respira, ela, né, assim, consegue absorver o impacto das experiências da vida. Então é um ser mais saudável. E um ser mais saudável, ele é mais benéfico para a humanidade. A meditação é benéfica. Entendeu? Agora, a meditação, ela não é teológica. Ela não tem a função de ser teológica. Por isso que muçulmano pratica yoga numa boa, cristão pratica yoga numa boa. Por quê? A yoga não tem a responsabilidade, a prerrogativa de ensinar um conceito teológico. A yoga vai lidar com a saúde do corpo, a saúde da mente e a meditação. No quê? Na luz. Todo mundo aceita a luz. Muçulmano, cristão, budista, se bobear, até ateísta ou ateu também aceita a luz. Porque a luz é só luz mesmo, então vai que seja. Tudo bem, vai. Ok? A luz, tudo bem, deixa aí, vai. Então, a luz é universal, a luz é genérica. Então, a yoga não tem a prerrogativa de estabelecer uma divindade pessoal. Então, nesse sentido, a yoga é genérica. A ONU patrocina, junto na Índia, um ministério da yoga, para incentivar o mundo a praticarem yoga, porque a yoga desafoga os consultórios dos psicólogos que não estão dando conta do recado e os psicólogos estão se quebrando. Então, assim, um dos profissionais que ficam inaptos para o trabalho, dentre os profissionais que ficam inaptos para o trabalho, os psicólogos, eles têm o ranking número 1. Pelo menos foi isso que eu vi na última vez que eu olhei lá no critério da ONU. E aí, por conta de resolver o problema, porque os psicólogos lidam com a cabeça das pessoas, né? É a cabeça. Então, se os psicólogos estão ficando mal da cabeça, como é que vai ficar a humanidade?
E a humanidade precisa deles. Então, temos que fazer alguma coisa para salvar os psicólogos, que eles não salvam. É um paradoxo. Tudo, né? Então, vamos fazer o quê? Aí procuraram, pesquisaram e tudo, e foram encontrar na yoga a solução. E eles estão incentivando yoga, como no Brasil, por exemplo, o Ministério da Saúde abriu para terapias alternativas com yoga, para as pessoas fazerem yoga, porque a yoga diminui custo financeiro para o governo, para remédios, para cirurgias, para várias coisas, a longo prazo, como tratamento preventivo. Então, prevenção. Então, a meditação é essencial para a saúde mental da humanidade. Entende? Eu mencionei que, né, eu tive, assim, esse momento aí em que eu fiz o mapa do Mr. Lee. Ele era o presidente do Banco Central, e ele tinha sido convidado, na época, para ser o próximo que seria o vice-presidente do partido. E ele, né, queria saber as condições, né, que ele tinha para, né, assim, se estabelecer nessa posição, fez a pergunta e perguntou depois para mim qual seria, de acordo com o mapa, o que seria seria uma plataforma de lançamento, ou seria que eles chamam lá de, o conceito que eles falam, que é um slogan, por exemplo. A pessoa é reconhecida por aquele slogan, aquela bandeira, aquele ideal específico, assim, sabe? Então, ele queria descobrir para poder se apresentar no público. E aí eu expliquei para ele, olha, o mundo conhece a Coreia e o Japão como lugares onde as crianças se suicidam. Isso aí, não sei se vocês sabem disso, mas fora daqui, todo mundo olha para a Coreia e para o Japão como país de crianças suicidas. Então, por que isso acontece? Porque as crianças são muito pressionadas a estudar terrivelmente. Muitas delas não são adaptadas a isso, mas elas são obrigadas. Então, o que vai fazer? Vai mudar todo o sistema educacional? Não vai, porque o mundo é competitivo e exige isso delas. Então, o que você pode fazer? Introduzir yoga nas escolas para as crianças, para que elas consigam ter estrutura psicológica para não se matarem quando chegarem à adolescência. Tem países que fazem isso, o Canadá faz isso, tem escolas no sul do país, do Brasil, que fazem isso. Eu dei algumas referências de alguns países que utilizam o recurso, e ele falou, pois, eu vou pesquisar e vou conversar com o pessoal lá, porque parece ser uma boa ideia focar nas crianças nesse assunto, dar atenção a elas. Não sei o que foi que ele fez depois, mas pelo menos ali naquele momento ali, ele parece que gostou da ideia. Entende? Então, assim, a meditação é algo extremamente importante para a humanidade. Entende? E Krishna, ele é assim, o pai de todas as filhos e filhas, que são as almas. Ele quer o bem-estar para todos. Ele não tem... a preocupação principal dele não é que todos o adorem. A preocupação principal deles é que fiquem bem, inicialmente. Sejam felizes, calmos. Agora, para aqueles que são um pouquinho mais amadurecidos, aí ele incentiva. Olha, eu existo, viu? Não adianta fingir que eu não existo, não, porque daqui para frente não cola mais. Ok? Então é isso. Pranams, Prabhu. Pranams. Namastê. Algo mais? Dona Jaya, você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Não, eu acho que essa questão que você aborda da respiração é extremamente importante, né? Eu acho que é um assunto que a gente precisaria explorar um pouquinho mais, porque nós aqui no Ocidente, nós temos muita dificuldade com relação à respiração, né? Então, os pranayamas, a rigor, a grande maioria dos pranayamas, a meu ver, ela é inadequada pelo fato de a gente não respirar adequadamente.
Então, se você não respira adequadamente, você coloca o pranayama, dependendo do pranayama, não estou falando do pranayama do sadhana, o pranayama do sadhana é perfeito. Mas na cultura hoje do yoga, existe muito essa coisa de trazer pranayamas das mais diversas formas, com retenções extensas e tal. Eu acho que isso é perigoso, inclusive. Algumas, inclusive, não são muito bem recomendadas, né? Porque pode dar efeito vata, desequilíbrio de vata. Exatamente, perfeito. É isso que eu me refiro. Então, quando a gente fala em pranayama, a gente precisa até, de repente, até contextualizar isso, avisar disso, né? Inclusive, quando, talvez, no sadhana seja uma ideia de colocar essa posição, né? De dizer, ó, pranayama é esse aqui, porque a gente ouve falar tantos pranayamas e, de alguma forma, a gente generaliza que todo pranayama é bom. E não é verdade, você mesmo está confirmando. É verdade. Você mencionou uma coisa interessante, que o pranayama, as técnicas de pranayamas, elas são tão sofisticadas que uma pessoa que não tem nem sabe respirar direito, entra no campo dos pranayamas para exercitar técnicas sofisticadas, pode ter efeitos colaterais no sistema nervoso central, porque é oxigenação, hiperoxigenação. Então, os pranayamas que nós praticamos aí, né, na sala dos mantras, é um pranayama tipo chazinho no caso, né? Um chazinho relaxante, né? Então, quer dizer, é bem suavezinho e tal. Daí a pessoa pode progredir de acordo com ela e tal. Mas é isso mesmo. Tem razão. Obrigado. Namastê. Muito bem, então, senhoras e senhores, eu acho que chegou a hora de, né, ir descansar, né, sonhar. Alguns podem também namorar, por que não? Né? Mas, principalmente, despertar. Ok? Namastê, tenham todos uma boa noite. A foto, a Tulasi está ali, ela está ali com o narizinho dela. O narizinho dela Eu já estava pensando na foto. é mais um dedinho. Devananda, esses versos me fez lembrar uma passagem bíblica que Jesus pegou e falou. Ele disse assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Lembra dessa parte? É verdade. E a outra parte ele dizia: pega a tua cruz, me siga. Por que eu estou pedindo isso para você? Porque o meu fardo é leve. Ele disse isso, o meu fardo é leve. Agora, a conjectura: pega a tua cruz. Uma cruz, já travou. Já travou aí. Né? Daí ele fala, mas o meu fardo é leve. Por que ele diz que o meu fardo é leve? Porque a atitude dele é de amor maternal. A mãe carrega o peso do filho no colo, mas para ela aquilo não é peso. É uma massagem no coração. Então aquele que ama não sente o peso. Então ele diz, pega a tua cruz. Pega os teus filhinhos aí, os teus discípulos, os teus aprendizes, né? Pega os teus problemas que você tem, abrace com gratidão os seus problemas, porque eles fazem com que você se apegue a mim. Porque você vai querer fugir deles. Aí você vem para mim. Então, os seus problemas são bem-aventurança para você e para mim, porque eu tenho você mais perto. Pega a tua cruz e me siga. Agora, aprenda que o meu fardo é leve. Por quê? Porque eu faço tudo por amor. Faça você também por amor. E você vai ver que não é tão difícil assim negar-se a si próprio em função do amor. Você vai gostar tanto que você vai querer apenas isso. Assim, ele nos ama tanto que, mesmo a gente indo para o inferno, ele está nos amando, né? É uma colocaçãozinha. Não tem, não é assim não. Nada de inferno. Tá? Eu sei que é exagerado com essa colocação, entendeu? Mas... Não. Você, por exemplo, você tem um amigo, uma amiga,
se essa pessoa está em dificuldade, você vai ao socorro, você não desampara essa pessoa. Então, essa pessoa jamais ficará na sarjeta, tendo você como amiga, nunca. Entende? Então, aqueles que estão próximos de Jesus, do Mestre, aqueles que são apegados a Krishna, nunca são desamparados. Mas é isso, essa colocação é exatamente esse. Não Mesmo a pessoa na maior dificuldade de acompanhar, de evoluir, mas ele está rente, está ali. O inferno que eu coloquei foi nesse sentido. O pessoal da foto, gente, a gente está conversando. O pessoal está aí. Vamos lá, vamos tirar a foto antes que nós... Deixa eu fechar aqui. Pronto, olha que jardim lindo. Vocês estão vendo aí? Olha, Lico. Que legal. Então, pessoal, vamos tirar foto. Em 1, 2, 3. Hare Krishna. Hare Krishna. Toda linda, Vanessa. Ok? Muito bem, então, assim, só para finalizar aquele ponto, eu queria finalizar ele antes de me despedir de vocês. Vou colocar aqui para gravar. É assim, olha. Aqueles que descem aos buracos, aos escuros, aos escombros, esses são independentes. Eles não têm avalistas, eles não têm segurança. Eles são como, por exemplo, quando você é analfabeto, quando você não tem nível superior, quando você vai preso, a cadeia, a prisão, a cela é genérica. Mas se você tem curso superior, já existem umas diferenciações para você. Então, aqueles que têm uma relação com o mestre espiritual, aqueles que estão ligados ao Supremo, mesmo que eles tenham dificuldades, o tratamento sempre é diferenciado. Só que a ligação tem que estar igual, um pouco parecido com o baú da felicidade. Lembra do baú da felicidade do Silvio Santos? Se você está em dia, você ganha. Se não está em dia, você perde. Tem que estar em dia com o baú da felicidade. Ai, eu tinha uma vizinha, pobrezinha. A vizinha uma vez saiu na porta de casa chorando com o baú da felicidade. Ai, meu Deus, meu Deus. Ela foi convocada, recebeu lá o telegrama lá, de que tal, que ia lá para o Silvio Santos e não sei o quê. Daí ela foi ver, estava com 2 prestações atrasadas no baú da felicidade. Ela chorava copiosamente. Meu Deus, por que foi que eu fiz isso? Aí ela começou a achar o culpado. Ah, foi aquele fulano, foi o meu marido. Aí o cara já entrou na roda, né? Tive que pagar aquela conta, conversando com a minha mãe. Mas como é que você fez isso, mulher? Não, porque não sei quem falou que precisava do dinheiro e eu fui a besta, a burra, fui bem. Agora eu não vou poder ver o Silvio Santos e chorar, vai minha mãe abraçar. Não, fica tranquila. Pelo menos você tem a gente. Pobrezinha. Bom, isso já passou. Ok? Gente, vamos dormir, tá? Hoje está muito gostoso, está divertido, mas finalmente, tchau. Tchau! Vamos dormir com o teu sorriso. Olha o baú da felicidade, hein? Pois é. Ok. Então tá, Prabhu. Tchau, tchau. Pranamis. Tchau, até amanhã. Até amanhã às 5 horas. Ou então às 6h10, às 6 ou às 19. Tchau. Amanhã eu acho que a gente vai contar com a presença da Úrsula amanhã, né? A Úrsula, ela está precisando traduzir um mantra. Úrsula, manda teu mantra para ver qual é. Não é nenhum daqueles que eu te enviei, né? Ó, a pessoa certa para ela falar sobre esse assunto é a Devi. A Devi é a pessoa indicada. Isso. A Úrsula me falou que ela vai fortalecer o horário das 5. Isso. Ela já me falou também. De repente, mais para frente, aí, quem sabe ela não possa passar pelo curso de mantras, para ser uma sacerdotisa também conduzir, né, o programa das 5. Vamos ver. Porque ela já tem uma história com o Krishna, né? Então... Isso. Bom, Krishna, tchau.